Salve, salve turma, trazendo aqui mais um conteúdo sobre essa, abre aspas, crise sem precedentes que nós estamos vivendo dentro do mundo cripto, que pode estar sugerindo, aliás, que pode estar sugerindo não, que pode estar revelando uma bolha gigantesca dentro do universo da gestão centralizada, envolvendo, óbvio, corretoras e fundos de investimentos ou venture capitals, além das researches, né, que fazem parte de todo esse conglomerado, assim como, né, diversas altcoins, principalmente altcoins criadas por corretoras que podem não ter não só apenas um fundamento, ou seja, elas podem não ter nenhuma base, nenhum tipo de lastreio, como também elas podem ter inflado um mercado como um todo. Nesse vídeo aqui especificamente nós vamos falar sobre a Crypto.com e algumas perspectivas que nós acabamos, que na verdade que estamos enxergando neste exato momento em cima de Crypto.com, e por isso nós queremos trazer aqui esse conteúdo com um certo cuidado. O meu objetivo não é gerar food para você, tá? O que é o food? É basicamente o conteúdo que gera medo, incerteza e dúvida. Eu vou tentar ser o mais transparente possível para que você possa entender as minhas perspectivas. Vale dizer, eu vou te fazer o convite que a gente também tem postado uma série de conteúdos lá no nosso Telegram. Você pode escanear esse QR Code ou pode vir através do link que está fixado. O primeiro link está fixado aí na descrição. A gente tem feito uma série de estudos sobre algumas corretoras específicas e lá na quarta-feira, quando estávamos mergulhando ainda em toda essa crise, eu acabei soltando lá para o pessoal que me preocupava a situação tanto da KuCoin quanto da Crypto.com com uma possibilidade de estarem vivendo uma insolvência. Sendo muito sincero, o número de corretoras que a gente acaba encontrando, abre aspas, perspectivas não tão transparentes, tem aumentado, e depois eu vou trazer um conteúdo aqui específico sobre isso. Se esse conteúdo já tiver sido gravado, ele vai aparecer aqui acima. Se não, eu vou pedir para que você ative o sininho das notificações, né, aqui no nosso canal, esteja inscrito e ative o sininho das notificações para que você seja alertado de tudo inicialmente. Também fazer o convite, óbvio, para que você siga a gente lá no Instagram, @FelipeRochaTV, é o único Instagram que eu tenho, então cuidado aí com os fakes. Fica o convite, porque lá você vai poder mandar sua dúvida, a gente vai poder interagir e trocar uma ideia por lá. Bom, pessoal, antes de trazer, óbvio, o conteúdo, deixar aqui a nossa advertência de responsabilidade e te dizer, meu objetivo aqui é te passar informação. O que você vai fazer com essa informação, ela é, óbvio, de responsabilidade sua. O mais importante é que você pare, analise e veja o que é melhor para você. E tá tudo certo, tá bom? Então, eu venho... Aliás, deixa eu começar logo falando sobre o próprio token CRO. O token CRO, e temos diversos vídeos aqui no canal sobre esse token. Até eu acredito que foi até metade de março ou metade de abril, eu tinha uma perspectiva muito boa sobre CRO. Por quê? O token CRO, ele tinha uma certa usabilidade do ponto de vista do holder, porque você basicamente iria até a corretora, teria que fazer o staking lá e holdar aquele ativo, e você teria certos benefícios que são muito atrativos no cartão de crédito lá da Crypto.com. Então isso poderia atrair cada vez mais pessoas. E eu parto do pressuposto que se a pessoa entrou com dólar ou, abre aspas, algum ativo que está, óbvio, lastreado em algum valor, e por ter algum lastro em algum valor, a corretora está ficando com a posse daquele dinheiro, e dentro das piscinas, se a corretora está fazendo um staking do próprio ativo, né, e está recebendo, abre aspas, dinheiro por isso, é claro que ela consegue ter um parâmetro para fazer esse dinheiro gerar, até porque tem as questões das recompensas, do cartão e tudo mais. Diante desse cenário, eu particularmente acreditava que CRO era um ativo que poderia vingar muito. Óbvio, partindo desse pressuposto de que se existe uma adoção global a Crypto.com, nós teríamos muita gente indo para Crypto.com interessada no cartão de crédito. E é claro que por isso a corretora poderia vir a crescer muito, ou poderá vir a crescer muito. Depois que ela muda essas taxas de recompensa do cartão ali entre o primeiro trimestre, final do primeiro trimestre e começo do segundo trimestre desse ano, isso acabou me preocupando. Por quê? Porque o maior atrativo dessa corretora era justamente o cartão de crédito.
o uso da corretora, na corretora, entenda, eu estou falando da corretora, Crypto.com. Um outro fator que pode fazer Cronos, aliás, o token CRO vir crescer é a rede Cronos. Só que quando a gente olha para o parâmetro desse ecossistema, não é um ecossistema que se consolidou, como por exemplo uma ADA Cardano, não, perdão, como uma blockchain Cardano. Não é um ecossistema que se consolidou, como por exemplo uma Avalanche ou até mesmo uma Solana. O valor de mercado de CRO está muito mais atribuído do token para a corretora do que o token para o blockchain, que é diferente, por exemplo, dessas outras blockchains maiores do que a própria rede Cronos. Então, diante disso, eu parto do pressuposto que, se o blockchain não está crescendo e se mudou aquela questão das recompensas no cartão, né, não acaba sendo mais tão atrativo esse token como ele era antes. E também, depois que acontece isso, nós também trouxemos uma série de conteúdos e eu comecei a dizer, isso me deixa um tanto quanto preocupado, tá? E aí, visando tudo isso, aconteceu agora essa crise. E claro, com essa crise da FTX, acaba revelando que quem mais pode estar insolvente, porque se a segunda maior corretora do mundo fazia isso, provavelmente existem mais corretoras que estão fazendo o mesmo modelo de inflação do token. Aliás, não é nem de inflação do token FTX, do token FTT. É pegar o token FTT, que é um token que você mesmo emite, e colocar como colateral em empréstimo de outros tokens. Então esses outros tokens, essas outras criptomoedas nas plataformas DeFi, acabam sendo super infladas, porque aparentemente está entrando dinheiro lá, e o que é que faz? Essa inflação faz com que aquele ativo valorize, mas aquele colateral ele fica lá resguardado como seguro, e você pega um empréstimo agora inflado e traz para você patrimônio, porque aparentemente aquele patrimônio, abre aspas, é real, mas só é real porque você está entregando algo que parece valer muito. E como isso estava acontecendo dentro da FTX de uma forma simples. Os caras começaram a vender uma parte dos tokens e aí os holders começaram a achar interessante e o token sobe o valor de mercado. Ele pega uma outra parte e em vez de despejar esse token no mercado, leva para um staking específico, leva para uma plataforma onde ele pode se alavancar. Colocar ele como um empréstimo, aliás, como uma garantia de um empréstimo, como um colateral, e pegar alguma coisa lá para fazer dinheiro com aquilo. E eles começaram a fazer muito isso e, obviamente, isso acabou inflando demais, abre aspas, todas as finanças da empresa, e quando a água baixou, se viu que a FTX estava nua. E a grande questão é, será que CRO está nesse mesmo caminho? E eu vou colocar essa pergunta para vocês, porque eu particularmente não tenho a resposta. O que eu venho falando desde a nossa crise ali de março, tá? É que se você está deixando capital que você não está disposto a perder dentro das corretoras neste exato momento, e a gente está alertando isso desde a nossa quebra de março, tá? Você provavelmente está se arriscando muito. Por quê? Talvez você não tivesse dinheiro na Celsius ou em outras empresas que acabaram, como a 3R Capital, indo para o saco lá no começo do ano. Contudo, era natural que nós tivéssemos movimento de mais quebras de empresa. O próprio CZ da Binance, ele alertou isso, né? E ele disse, muita gente vai começar a demitir agora, e ele até faz uma brincadeira, e nós estamos contratando, podem procurar a Binance, que estamos, obviamente, procurando talentos. E aí acontece essa quebra, tá, do mercado lá no meio do ano, entre março, na verdade foi de março não, perdão, tá, correção, foi de maio a junho. E aí a gente vem alertando sobre não deixar dinheiro dentro de corretoras, pelo menos um dinheiro que você não está disposto a perder. Uma coisa que eu sempre falo é, dinheiro que eu só deixo dentro de corretora é o dinheiro que eu opero ou em mercados futuros ou as criptomoedas que eu estou fazendo swing trade, aquela entrada que eu faço por algumas semanas no mercado à vista, segurando aquele ativo. Mas vamos aos dados, então, da CRO, para que a gente possa perceber alguns pontos muito importantes. A primeira coisa foi que ontem, o Chris, tá? Para quem não sabe, o Chris ele é o CEO da Crypto.com. Ele abriu, abre aspas, tá? Ele trouxe aqui um Twitter falando sobre o processo de transparência da CRO, mostrando o portfólio, ou seja,
fundos de garantia que existiam ou que existem, tá? Na CRO. E olha só aqui nesse Twitter, tá? Enquanto a preparação da auditoria da prova de reservas, e isso também me preocupa, pô, peraí. Como é que todas as corretoras agora estão correndo para fazer prova de reservas? Por que essas provas de reservas não já existiam antes, tá? Por que está todo mundo correndo para fazer agora? E o que é que me garante que essa auditoria será realmente uma auditoria confiável? Enfim, estamos compartilhando nossos endereços de carteira fria para alguns dos principais ativos em nossa plataforma. Isso representa apenas uma parte das nossas reservas, cerca de, e aqui ele traz aproximadamente 3 bilhões de dólares. E aqui eles trouxeram na sequência, tá? O valor que eles tinham, e vamos dar uma olhada no portfólio da própria CRO. O link, inclusive, para você acessar esse painel aqui, está fixado na descrição, e vale dizer que esse valor já reduziu de ontem para hoje, tá? Ontem era 2,8 bilhões de dólares. A gente colocou esse print aqui lá dentro do nosso canal do Telegram. Nesse exato momento, 2,7 bilhões de dólares, e olha só, a alocação, boa parte da alocação, cerca de 20% hoje, e parece brincadeira, está alocado desse patrimônio em Shiba Inu, tá? Só no balanço que está sendo mostrado aqui, temos aproximadamente um balanço de 500 milhões, pouco mais, né? 320 com 221 milhões. O valor aqui é o valor dos tokens. Então veja só, temos 321 com mais 221, temos 542 milhões de dólares aportado como a reserva patrimonial somente nos tokens SHIB. Uma outra parte, 328, tem mais, né? Temos mais valores aqui para baixo, mas as maiores alocações estão em Bitcoin, estão em Ethereum e também em Shiba Inu. Vale dizer que a alocação em SHIB chega a ser maior do que o próprio Ethereum. Então, cara, como isso pode ser um processo confiável, uma vez que a própria corretora ela está guardando seu patrimônio em uma meme coin, tá? E, cara, ou realmente é muita confiança, ou os caras estão tão expostos que, pô, vamos revelar aqui qualquer coisa que tá tudo bem. Então isso realmente preocupa, tá? É uma coisa que a gente não sabe de fato até onde pode se chegar a isso, né? Um patrimônio, detalhe, estamos falando de uma corretora gigante que mostra aqui os valores de cerca de 3 bilhões de dólares, tá? Ontem no nosso Telegram, olha só aqui, a imagem que nós trouxemos foi 2,8 bilhões, então já saiu uma grana relativa aí da corretora, provavelmente eu acredito que estão acontecendo saques depois que foi revelado isso, principalmente essa exposição que traz ali uma alocação de aproximadamente 20% somente em Shiba Inu. E se isso não te preocupa, se você fica tranquilo com isso, tudo bem, tá? Respeito aí demais a sua... se você gosta do token, eu particularmente gostava do token CRO, mas fiquei muito preocupado depois da mudança lá do cartão, porque para mim mudaria muito o quesito da usabilidade para o holder, tá? E depois disso nós tivemos uma série de problemas enfrentados para o mercado e agora isso se revela. Para trazer aqui em detalhes os percentuais alocados, 33% são em Bitcoin, 20% em Shiba Inu. Essa exposição, inclusive, chega a aumentar. Mais uma vez, trazendo aqui os valores, tá, alocados aqui, tá, eram aproximadamente antes, tá, 19,7%. Aumentou um pouco mais em BTC e também subiu um pouco mais em Shiba Inu, né, partindo dos valores atuais, dos valores que estão aqui dentro do mercado, tá? Olha só, do mercado não, do portfólio, 20% agora em SHIB, 33% em BTC, a exposição em Ethereum caiu um pouco, e o que me deixa mais preocupado é essa proporção com as stablecoins, porque seriam de fato os valores que deveriam ser mais consolidados, que é 5,5% em Tether e 3,85% em USDC. Eu vou abrir aqui para vocês o balanço da Binance que eles trouxeram ontem sobre esse quesito também de transparência. Perdão, ontem não, antes de ontem, dia 10. Tá? No da Binance, boa parte desse patrimônio está alocado em Bitcoin, uma outra parte, né, em Ethereum,
USDT e Binance Dollar, aí vem USDC e também BNB. Em proporções, a maior exposição é em Binance Dollar. Fiquei preocupado se esse valor em Binance Dollar seria uma moeda que fosse... Minha preocupação, na verdade, era que fosse uma moeda emitida pela própria Binance. Mas a Binance Dollar, o BUSD, não é emitido pela Binance. Leva o nome Binance, né? Mas é uma emissão feita pela Paxos. Então, eu particularmente acabo tendo um pouco mais de confiança e acredito que o caixa seja relativo. Então, para o número de tokens de Binance Dollar que haja no mercado, que existe no mercado, é correlativo com o valor de tokens que estão, de fato, em circulação, né, na proporção do PEG, de $1 para uma criptomoeda. Um outro ponto, né, é que eles acabam tendo ali uma exposição, deixa eu até também trazer em detalhes, esses números aqui da própria Binance. A Binance são 23 bilhões de dólares no Binance Dollar, que não é emitida por ela, é emitida pela Paxos. 17 bilhões emitidos pelo de USDT. Aí tem uma exposição em 6,4 bilhões de BNB. E sendo muito sincero, isso me deixa um tanto quanto preocupado. Minha preocupação em BNB especificamente é porque é uma moeda emitida pela própria Binance. Apesar que de todas as corretoras, é a única que tem uma blockchain que tem um ecossistema gigantesco. É a segunda maior rede de contratos inteligentes que nós temos dentro do mercado. E essa rede de contratos inteligentes, ela pega o BNB para movimentar os ativos. Então, toda transferência, toda transação que acontece dentro da rede Binance, BNB é movimentado por ela. Então, do ponto de vista da usabilidade, eu fico mais tranquilo quanto a essa questão de BNB. E outra coisa, de um patrimônio que eles revelaram de 74,6 bilhões de dólares, a exposição em BNB é de menos de 10%. Diferente, inclusive, com o relatório da Alameda Research, que apresentava ali FTT com uma proporção muito grande dentro do seu balanço patrimonial, né? E, inclusive, trazendo aqui para a exposição dos tokens da própria Crypto.com, é um tanto quanto preocupante uma empresa que aloque um patrimônio tão grande em Shiba Inu, por exemplo. Porque não se trata nem só de ser uma meme coin, mas se trata de, poxa, por que eles não têm um valor aqui muito maior em USDC, em USDT ou uma stablecoin, como por exemplo a DAI, né, que de fato segue a proporção de 1 para 1. Cara, por que esse patrimônio está em moedas tão voláteis como o Shiba Inu, né? Boa parte ali em Bitcoin massa. Agora, deveria ter um fundo de reservas em stablecoins que protegesse esse capital, tá? Porque vamos supor que venha uma crise ainda maior, e deve vir. Aonde é que fica as reservas de fato de valor dessa empresa? E o revelado até agora é 2,8 bilhões. Sejamos sinceros, 2,8 bilhões talvez para mim, para você seja muito dinheiro, mas para uma empresa desse tamanho não é algo tão grande. Outra coisa, tá? Eles revelam aqui, ó, por exemplo, aqui 38 milhões de saldo em CRO, 28 milhões de saldo em CRO, 22 milhões de saldo em CRO. Então, só nessa conta aqui, tá? 22 com 28, aqui já vai 50 milhões, pouco mais de 50 milhões, vamos arredondar, 50 milhões de dólares, tá? E aqui em cima, aproximadamente aí dentro desse valor, 88, pouco mais de 88 milhões de dólares, só alocado em CRO, que é moeda própria, tá? Então, e outra coisa, a CRO apesar de ter uma rede também, em termos de ecossistema e usabilidade, nem se compara com a OBNB, tá? Então tem uma série de outros ativos, você consegue ver todos esses protocolos que estão aqui dentro desse portfólio através daqui, ó. Daqui no cantinho esquerdo tem os protocolos que eles estão alocados, vem o painel, e aí dentro desse painel a gente consegue ver todos os tokens, né? Eles têm alocação em INT, em Anchor, e aí vem uma série de outros protocolos que, sendo muito sincero, Shiba Swap, tá? Eles têm aqui a alocação no token de Shiba Swap, tem alocação em... Cara, nunca ouvi falar dessa, XY Finance, tem alocação em Bunipark, AppRocket, a CryptoS, isso na rede Binance Smart Chain, na rede Avalanche, Ragnarok DAO, QI DAO, Zookeeper. Eu particularmente não conheço esses protocolos, tá? Pode ser o próximo Bitcoin, mas sendo muito sincero, Crypto Unicorns na rede Polygon, tá? AppSwap, 100. Enfim, pessoal, e aí vocês façam aí a própria análise de vocês, se vale a pena para vocês ficarem expostos em CRO.
para finalizar, e talvez sejam os dois pontos que mais me preocupam de tudo isso que a gente trouxe sobre a questão da CRO, e talvez esse seja o cerne do vídeo, é que, sendo muito, mas muito objetivo com vocês, pessoal, eu teria muito cuidado por conta, primeiro, disso aqui, ó. Concentração dos tokens de CRO. Tá? Nós temos uma forte concentração de tokens de CRO em carteiras muito, mas muito específicas. E aí eu quero que vocês observem isso para que a gente possa chegar à próxima imagem. Há mais ou menos, pouco mais de um ano atrás, 381 dias atrás, houve uma movimentação desse fundo aqui, da própria Crypto.com, desse pool chamado Multisig 6, tá? Esse fundo, ele fez uma movimentação entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 carteiras específicas. A movimentação ocorreu em cima de 20 carteiras específicas e todas essas movimentações durante esses quase pouco mais de um ano ficaram adormecidas em pouco mais de 3,3 bilhões de tokens de CRO. É uma saída de aproximadamente, vai dar ali, sei lá, 20 e tantos, perdão, sei lá, acho que uns 15% do patrimônio total do circulante de CRO. Foi movimentada especificamente de forma projetada em cima dessas carteiras. O que é que acontece? Há 32 dias atrás, todas essas carteiras fizeram um movimento orquestrado de CRO para uma única carteira, tá? Para essa carteira aqui. E todas essas carteiras agora fizeram uma nova movimentação específica, o que pode sugerir que esses ativos também estavam adormecidos, sendo usados como colaterais especificamente, e possivelmente a gente pode ver despejo de CRO dentro do mercado. Então tenha muito, mas muito cuidado se você está com patrimônio alocado dentro da Crypto.com, se você está com patrimônio alocado dentro de CRO. Mais uma vez, o nosso objetivo aqui não é gerar FUD, medo, incerteza e dúvida. Eu quero ser, como eu disse, o mais transparente possível. Falei, inclusive, sobre as minhas perspectivas que eu tinha sobre o CRO. O CRO é um ativo que durante um tempo eu também fiz hold desse projeto. Acho muito interessante toda a proposta da Crypto.com, mas se isso não te deixa preocupado, tudo bem. Segue holdando o ativo, segue com patrimônio dentro da corretora. Agora, se isso te preocupa, aí veja o que você precisa fazer. Mais uma vez, o nosso objetivo é te deixar informado e eu espero que eu possa ter sido o mais claro possível com você quanto a essa informação. De coração, que Papai do Céu abençoe você. Se quiser um pouquinho mais de detalhes, vem fazer parte do nosso canal do Telegram. Tamo junto, é só o começo. Até o nosso próximo vídeo.